1h18, estamos de volta com Voz do Litoral e como você já sabe, no próximo domingo acontece o segundo turno das eleições para a presidência do Sindicato dos Estivadores. Por isso, hoje e amanhã, a TVCI entrevista os dois candidatos ao posto. Vale lembrar que a TVCI conversou de forma anônima com estivadores para saber o que precisa ser prioridade para a próxima gestão. Hoje, a gente entrevista o candidato Isaías Júnior, da Chapa 4. Ele tem 47 anos, é estivador há 29 anos e filho do ex-presidente do Sindicato dos Estivadores, Isaías Vicente. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estúdio da TVCI. Obrigado pela sua presença. Eu já começo a entrevista perguntando como está a expectativa para esse segundo turno no próximo domingo. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, telespectador. A perspectiva hoje do segundo turno tem sido muito positivo. Os companheiros hoje estão empolgados em dar um novo destino ao sindicato, né? A família e todos os trabalhadores hoje estão, assim como a gente pode dizer, motivados a mudar a história do Sindicato de Paranaguá. Então, a gente agradece aqui pela oportunidade que vocês têm oferecido para nós e aos companheiros que estão em casa aí. Muito obrigado. A gente que agradece, candidato. Agora, falando sobre o plano de gestão, qual a proposta da Chapa 4, caso seja eleita no próximo domingo, para administrar o Sindicato dos Estivadores pelos próximos anos? Bom, a nossa principal proposta qual é? É ficar apenas uma gestão, né? Encerrando todo esse 2 ou 3 ou 4 gestões, não. Apenas uma, porque a gente vê que quando você faz um trabalho sério, um trabalho voltado a resgatar a luta do trabalhador, da estiva de Paranaguá, então você vê que a possibilidade de apenas uma gestão é o suficiente para você fazer o necessário. E a nossa principal proposta é o quê? Entrar, fazer o que tem que fazer pela estiva, pela família estivadora e voltar para o porão do navio, que é onde é o nosso lugar, né? Porão do navio, ajudando o Paranaguá e o Brasil inteiro nessa história, nessa nova história da estiva de Paranaguá. Candidato, conversando com os estivadores, muitos falam sobre a eficiência da estiva de Paranaguá, mas que eles sentem que talvez precisem de uma negociação salarial, que eles precisam de um aumento, serem melhores remunerados. Qual a proposta da Chapa 4, vencendo o pleito, para a negociação salarial dos estivadores? Hoje nós estamos aí praticamente há 5 anos só com reposição salarial, né? Que hoje em torno da 4%, é muito pequeno, isso é muito pequeno. Mas antes de a gente poder fazer isso, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar o direito do estivador, o respeito pelo estivador nas negociações, porque hoje todas as negociações elas são voltadas ao quê? Ao empresário ter um benefício muito grande. O trabalhador hoje ele está sem perspectiva de direito, sem perspectiva de luta, sem perspectiva nenhuma. E a gente quer entrar para resgatar esse direito, porque hoje nós temos deveres, mas não temos direitos. Então a gente quer resgatar os direitos e deveres e equilibrar isso, para que o operador portuário possa respeitar o trabalhador e negociar de uma maneira, como é que a gente pode dizer, uma palavra adequada, uma balança justa, né? Não pendendo nem para um lado e nem pendendo para o outro. Então é isso que a gente precisa, resgatar o direito hoje que está perdido. Candidato, são um pouco mais de 1.000 estivadores hoje na ativa. Qual a proposta da Chapa 4, caso seja eleita, para elevar esse número de estivadores? Hoje nós somos, na ativa, somos 1.073, né? Alguns desses 1.073 estão encostados ou algum com problemas de saúde. E a maioria deles hoje tem entre 50, 60, até alguns têm mais de 60 anos, né? A gente já se encontra um pouco cansado, né? Porque quando você trabalha dia e noite nos porões do navio,
ou seja, sacaria, conexo, com chuva, com todas as funções que nós trabalhamos hoje, que são esforços pesados, né? E isso no dia a dia, quando a gente começou em 91, hoje a gente já se encontra cansado. E a maioria deles tem problema de saúde, coluna, joelho e demais. Então hoje a gente precisa dar um renovo para esses companheiros, né? E a gente vai buscar justiça jurídica para que a gente possa colocar um novo quadro de cadastrado, como foi feito em 91, né? Em 91 teve um companheiro que foi o meu pai, Isaías Vicente, né? Que foi um companheiro que lutou para que hoje nós estivéssemos aqui, nós estivéssemos segurando o Sindicato dos Estivadores hoje, e hoje estivesse essa renovação, né, para que nós pudéssemos segurar por mais 100 anos aí a estiva. Então a gente vai buscar lutar para que a gente possa colocar os nossos filhos, né? A maioria deles tem filhos e alguns estão desempregados, e a gente vai tentar colocar esses para que a gente possa se aposentar e a gente possa deixar os nossos filhos para garantir a estiva por mais 100 anos. Candidato, agora falando sobre Seguridade Social. A estiva tem um prédio que oferece atendimento médico e tem também um plano de saúde. Qual a proposta do candidato Isaías Filho, se for eleito, se for escolhido presidente do Sindicato dos Estivadores, nesse quesito? Vai manter tanto o prédio com atendimento médico e também o plano de saúde? Pretende valorizar mudar o plano de saúde? O que o candidato pensa nesse ponto? Só desculpe, é Isaías Júnior. Ah, perdão. Tá, não tem nada. O que acontece? A proposta, gente, da Chapa 4 hoje, nós temos hoje, sempre tivemos, na realidade, nós tivemos um plano muito melhor do que hoje temos, né? O plano de antigamente, na época do meu pai e de alguns estivadores, algumas diretorias anteriores, ele era muito mais pronto. Como eu posso explicar? Você passava mal, você chegava na assistência do sindicato, automaticamente já era levado você para Curitiba ou atendido aqui, se fizesse algum exame e tal, isso já acontecia de imediato, né? A autorização já saía dali mesmo, então você consultava ali, já pegava a autorização, fazia exame, já voltava para o sindicato, o médico estava ali para atender novamente. Você e os seus familiares, os seus dependentes. Hoje, com a entrada do plano de saúde, isso ficou mais difícil. Em vez de facilitar, isso ficou mais difícil. Agora, não vou dizer para você que não melhorou. Em algumas partes melhorou, né? Mas ainda tem muito a fazer, né? A gente tem, pela quantidade hoje de trabalhadores e seus familiares, e pela idade que a gente se encontra, né? Porque você sabe que quando você chega numa idade, você começa a ter mais problema, precisa ir mais ao médico, mais exames, essas coisas. Então, esse histórico ele começa a mudar na sequência de idade, né? Então, a gente vê hoje que tem uma necessidade muito grande de melhorar. E a possibilidade de melhorar é muito grande. Por quê? Porque nós somos hoje 1.073 e a gente vê um cálculo de dependentes assim, 4 dependentes por sócio. Então, isso dá aí 5.000 praticamente dependentes. Então, o plano de saúde veio para Paranaguá com uma carteira de 5.000 dependentes, 5.000 associados. E isso mudou a história do plano de saúde em Paranaguá. A gente quer melhorar, essa é a nossa intenção. O sindicato existe uma assistência hoje que sempre, não só hoje, né, mas que sempre teve, dentista, médico, e tudo isso sempre teve, né? Então, a tendência é o quê? É trazer especialidades novas para o sindicato, para atender o trabalhador automaticamente, caso aconteça alguma coisa, né? Atender automaticamente e facilitar essas consultas fora e outras coisas. E também a gente não pode esquecer, né, dos companheiros que vieram no passado, que trabalharam no passado para que hoje a estiva estivesse aqui. Esses aposentados, eles foram largados, eles foram abandonados. A gente quer trazer esses associados novamente para o quadro do plano de saúde. Candidato, nosso tempo já está estourado. Eu tinha mais uma pergunta, mas fica para uma próxima oportunidade. Agora, o senhor tem 1 minuto para conversar com a comunidade estivadora, pedir o voto, pedir a confiança para administrar o Sindicato dos Estivadores. Por gentileza, olhando para aquela câmera. Companheiro estivador, eu quero primeiramente agradecer a Deus, a minha família, minha esposa, o meu filho,
que tem estado ao meu lado, né, e tem participado e tem ouvido muitas coisas ao meu respeito, ao companheiro Isaías, onde trouxe a possibilidade, na época que ele nos colocou na estiva em 91, chamaram ele de louco, né? Mas, companheiro, ele fez a melhor coisa que a estiva do Brasil poderia ter feito, colocar você e eu, para que nós pudéssemos estar aqui. E eu quero pedir o teu voto, agora dia 18, vamos completar 118 anos em Paranaguá. Companheiro, que você possa estar junto conosco, dia 18, mudando a história da estiva de Paranaguá. Conto com o seu voto. Isaías, chapa 4. Candidato Isaías Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TVCI. Boa sorte no pleito e mais uma vez me perdoe pela confusão com o sobrenome. Obrigado a todos. Depois de conversar com o candidato Isaías Júnior, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Voz do Litoral e daqui a pouco o Tony Lagos volta comandando o programa. Fica aí que é rapidinho.